Salve, salve, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Esse aqui é o segundo vídeo da série aí que eu vou tentar compartilhar um pouco da minha experiência nessa jornada no xamanismo, com a ayahuasca, as medicinas da floresta. E minha jornada aí em diversos pontos dessas vivências. Então hoje eu vou compartilhar aqui a ayahuasca, onde beber ayahuasca. Onde que eu posso ir? Onde que eu poderia começar a ou experimentar e participar de uma vivência. Bom, o primeiro ponto, acredito que é para né, a ir num local para a saber, né, para ir num local para participar de um trabalho com ayahuasca ou ritual com ayahuasca. Interessante você saber algumas linhas desta que fazem trabalhos com esta bebida. Então, existem diversas no Brasil. Na região que eu moro, tem algumas linhas. Eu conheci um pouco, eu conheço mais o xamanismo, né, a linha que eu iniciei, mas também participei de um trabalho estilo Santo Daime. Né? Então, os que eu posso falar um pouco mais são esses. As outras linhas eu nunca participei, no entanto, eu vou comentar um pouquinho delas aqui, só para a pessoa ter uma ideia que existe. E talvez existam outras, né? Algumas, mas eu acredito que são derivadas dessas daí. Né? Mas a primeira de todas mesmo se originou aos primeiros trabalhos com ayahuasca. O primeiro trabalho realizado com ayahuasca no mundo, pelo menos nesse planeta aqui, acho que não tem nem, acho que não há conhecimento disso a respeito, né? Como que surgiu essa bebida, como que descobriram ela. Sabe-se que vem, né, o conhecimento que tem até hoje é que vem dos povos indígenas, né? Algumas tribos, né? Isso aí não somente na América do Sul, mas ao redor do mundo, né? Aquela da Ásia, mas às vezes pode ser que veio aí, né? Não somente a ayahuasca, mas tem outras plantas que também trazem a expansão da consciência, esse contato aí com outras dimensões, espiritualidade, a gente chama, né? Cada um chama de uma maneira, mas a mesma coisa, a espiritualidade, outras dimensões, outras realidades. No fim está tudo conectado, mas a questão é que a nossa percepção normal, ela não tem, pelo menos para a maioria das pessoas, não tem abertura para ter acesso a esses outros lugares, né, e sentimentos, mas algumas pessoas têm e essas plantas, elas proporcionam isso, a você expandir a consciência e ter contato com essas outras realidades. Tá, isso daí, só que aí no contexto, quando você vai então procurar um trabalho desse, como que eles fazem? Qual é o contexto? Qual que é o objetivo de utilizar essas bebidas, essas medicinas, essas plantas de expansão de consciência? O objetivo é cura. Aqui no Brasil, ela é liberada para rituais religiosos, no contexto religioso. Então, uma instituição, seja o instituto que for, a linha que for, ela precisa de um alvará, né, criando aí uma instituição com todas essas regras lá, né, pelo governo brasileiro, para poder realizar, né, um estatuto, né, com todas as regras, né, para poder realizar os trabalhos abertos ao público. Então esse é um ponto aí, né, importante a se ver. Depois, no grupo que você vai participar, o que é importante saber? Como que é o trabalho, o objetivo, né? Então é cura, né? Expansão da consciência, autoconhecimento, né? Se melhorar como um ser humano seria o objetivo principal. Em todos os âmbitos, na parte física, espiritual, mental, emocional, sentimental, né? Abrange todas essas partes. Então, um dos pontos seriam esses, né? Como que eles trabalham. E a questão das linhas, como são diversas, aí você vê com qual que você se identifica mais. Aí, então pode ser que participando você sinta se é ou não. Pode ser que em um grupo xamânico, por exemplo, você vá participar de um e depois você vai em outro, porque são diversos, né? Em cada cidade tem um ou tem mais, né? Depende da cidade né, que você está. E pode ser que em um grupo você se identifique mais, ou em outro grupo não. Né? Cada grupo também tem algumas regras internas, né? Que algumas realizam um trabalho de 6 horas, outros trabalhos de 4 horas, ou no mesmo instituto, depende o tema do trabalho.
né? Que às vezes no xamanismo, pelo menos, tem alguns trabalhos têm alguns temas, né? Alguma, né? Por exemplo, o trabalho de curas e bênçãos, né? Tem alguns trabalhos que tem, procuram trazer egrégoras diferentes, né? Já que o xamanismo envolve música. Então, pode ser que um trabalho seja com músicas de umbanda, músicas ou músicas indígenas, uma parte com banda, a primeira parte com banda, a segunda parte com músicas indígenas, ou outras músicas aí que tem egrégoras celtas, entre outras, né? Tem muitas, essa parte de música é bem interessante também. Né? Então, isso aí no xamanismo. Então, pode ser que você se identifique mais aí algum grupo que... Tem grupos que xamânicos, mas se identificam bastante com a Umbanda. Então, pode ser, né? Em alguns grupos permitem incorporação, outros não. Alguns grupos permitem a aplicação do rapé, outros não. O cachimbo, né? O tabaco. Né? Já vou falando aqui, né? O cachimbo não é aquele cachimbo da paz, que, né, até a música do Gabriel Pensador lá, que é o cachimbo da paz, que é a maconha, faz alusão à maconha, à cannabis. Nada a ver, é tabaco mesmo, tabaco orgânico, tabaco daquele que usa para fazer o cigarro. Tá? Não tem nada a ver com o cachimbo da paz. Pode ser, né? Porque o tabaco ele procura trazer essa energia de limpar o nosso campo áurico, né? De limpar esses pensamentos, essas melecas que ficam em volta ficam na nossa mente. Então, por esse lado, pode-se dizer sim, o cachimbo da paz nesse sentido, mas eu vejo que dá muita conotação ao cachimbo da paz aí em relação à droga, à maconha. Não tem nada a ver com isso, tá? Esse é um ponto importante. É ressaltar que quem não conhece, você fala, tô cachimbando lá, então tô fumando, estão usando drogas, não tem nada a ver. Então, alguns institutos permitem o tabaco, defumações, incenso, né? E é isso, no xamanismo pode ter algumas diferenças, aí algumas regras internas, né? Mas do modo geral eles são bem semelhantes, assim, a questão das regras dos trabalhos, como serve a ayahuasca e tal, né? Quem pode e quem não pode. Então, vou compartilhar um pouquinho aqui de algumas linhas da ayahuasca, que é o que eu conheço mais, da onde eu comecei, se originou desta daqui. Eu acho que foi a primeira, que eu acho que dela veio todas as outras, né, que veio para a civilização do homem da cidade, né? Que é o mestre Irineu, né, que ele, até aqui fala o nascimento dele, né, 15 de dezembro de 80, né, desencarnou aí em 71. Então, este homem, ele é de São Luís, Maranhão, né? Que ele veio para a Amazônia para uma época que o governo estava contratando bastante gente para trabalhar na floresta para extração de da seringueira, tira a borracha, né? Então, nisso, eles vieram, e o governo prometeu, né, que ia dar uma grana boa, que ia melhorar e tal, mas no fim das contas só se lascaram, né, e, bem dizer, trabalharam como escravos, enquanto os proprietários aí das empresas lucravam, segundo diz a história, tá? Então, as empresas lucravam muito, né, os proprietários, mas enquanto os trabalhadores só sofriam, passavam o maior perrengue no meio da floresta lá. E aí o homem aí, né, o mestre Irineu, ele tem até uma foto dele aqui, olha. Foto antiga. O homem tinha 2 metros, 2 metros e pouco de altura. É uma foto antiga dele aí. A roupa que eles usam, eles falam que é fardado, né? Então, a linha que eu vim é dessa aqui, desse homem. A história dele, resumindo aí, ele estava lá na floresta, na Amazônia, e conheceu, entre as pessoas que ele conheceu trabalhando com ele lá, como ele estava passando por uma situação bem difícil, ele conheceu 2 pessoas que orientaram, né? Ele ficou sabendo de uma bebida ayahuasca e tal, né? Mas então não realizava, até então não, né? Não tinham trabalhos para os homens das cidades, dos vilarejos, pelo que eu entendi, tá? Mas tem algumas pessoas que contam um pouco diferente, então aí eu já aviso que não tenho certeza. Mas desde quando eu comecei a participar dos grupos, né, da xamanismo, eles contam, né, eu já ouvi diversas vezes sendo contada essa história do mestre Irineu. Então fala que desses dois, ele, né, conheceu 2 pessoas e essas 2 pessoas levaram ele até um xamã peruano. Eu acho que, né, como ele estava lá na Amazônia, acho que tem algum lugar lá, acho que, sei lá, divisa Brasil com o Peru, alguma divisa ali na Amazônia. E foi numa tribo lá indígena e
experimentou, né? Esse índio, esse pajé, deu um ayahuasca para ele, ele experimentou, tal, e achou interessante, né? Fez um trabalho lá e nisso esse pajé, dizem que ele não servia ayahuasca para homens da cidade, né? Pessoal da civilização urbana, tal. Mas no caso do mestre Irineu, ele, sei lá, sentiu lá que era para servir para ele. E aí nisso, né, ele experimentou, gostou, aí né, vamos lá, então, não estou falando com certeza a história, porque alguns lugares resumem de uma maneira, outros não, outros de outra maneira, outros aumentam. Aquela história, quem conta um ponto, aumenta um ponto, é algo assim, né? Ou diminui um ponto. Então, ou então ele foi lá na tribo e mas eu acredito que é o seguinte, pelo que eu me lembro, né? Faz muito tempo que eu não participo, né, porque quando você vai participar de um trabalho xamã, sempre tem uma palestrinha falando sobre a ayahuasca e algumas palestras relatam também a história, né, do mestre Irineu. Então, pelo que eu entendi, que eu me lembro, ele foi lá para a floresta, não, foi nessa tribo indígena, bebeu ayahuasca, e aí ele, né, depois parece que ele foi para o meio da floresta sozinho, foi beber ayahuasca lá no meio da floresta, e nisso ele teve uma visão com uma mulher que apareceu para ele, e essa mulher se apresentou para ele como Nossa Senhora da Conceição. E aí ela pediu para ele levar essa medicina para os homens da cidade, nos vilarejos, né, naquela época que eles tinham lá, né, isso lá no Acre, na Amazônia, aquelas religiões ali. E desde aí, então, eles fundaram, foi aí que fundaram o Santo Daime, né, que tem um vínculo bem forte com a religião cristã. É a Nossa Senhora da Conceição, Jesus Cristo, é bem semelhante aí à linha católica, da Igreja Católica. Então é a junção aí, eles realizavam trabalhos junto com as crenças espirituais da Igreja Católica, né? Semelhante, que tem a Nossa Senhora, Jesus, tal, tem outros, mas também surgiram outros seres, tal, né? Outras coisas lá na cultura, nos trabalhos deles. Tá, então dessas surgiram outras linhagens que foram se bifurcando aí e aparecendo outros grupos, né, juntando a bebida ayahuasca, mas com algumas crenças um pouco diferentes. Mas sempre no sentido de cura, de melhora, né, porque eles percebiam que bebendo ayahuasca eles se sentiam melhor, né, recebiam algumas curas, algumas instruções e davam força para eles continuar seguindo aí a vida, que naquela época acredito que era bem mais difícil. Até hoje tem alguns lugares que tem, né, porque eles trabalhavam, esse homem, né, o mestre Irineu, ele é filho de escravos. Né? Então, na época que ele nasceu, acho que já estava abolindo a escravatura, né? Mas mesmo assim, né, não deixou de ser escravo, foi para a floresta lá e trabalhou, bem dizer, como escravo. É uma época bem difícil e aí conheceu essas medicinas e foi seguindo até, né, a data aí que ele desencarnou. E nisso vieram algumas pessoas, né, para ficar no lugar dele e tal. Não sei muito além dessa história. Né, mudando para uma linhagem que se bifurcou dele também, no xamanismo, que é este homem aqui, que é o Gideon né, o nome dele real não é esse. Como que é o nome real dele? Pô, esqueci agora. Bom, mas ele já desencarnou também há alguns anos, né? O xamã Gideon dos Lacotes. E então ele é uma das linhagens que se inspirou aqui no mestre Irineu, tá? Mas aí ele criou um grupo, né, xamânico também com a Nossa Senhora da Conceição. Ele fala que céu Nossa Senhora da Conceição. Céu faz, quer dizer, caramba, instituto, poxa, com céu, o que é céu? Céu não quer dizer que é céu lá no alto, não. Mas também faz, né? Acaba fazendo alusão, mas são as iniciais de um conceito que eu vou dar um pause aqui, vou lembrar. Peraí, vou dar um pause, vou lembrar aqui que é isso aqui mesmo. Bom, voltando aqui, eu tentei lembrar de cabeça aqui, o que acontece?
CEL se eu não me engano, CEL é Centro Espiritual Universalista. Acho que é isso, tá? Tentei lembrar de cabeça aqui. Então seria Centro Espiritual Universalista, que vem do xamanismo, né? Aqui é o xamanismo. Xamanismo é universalismo. Seria isso, então. Nossa Senhora da Conceição, que vem da linhagem aí do Mestre Irineu, que, né, por causa dessa aparição dessa mulher, que diz que é Nossa Senhora da Conceição, então ele seguiu a mesma linhagem. Só que ele veio para o estado de São Paulo. Ele era um militar, se não me engano, era bombeiro, né? E aí ele conheceu a ayahuasca e tal, gostou. Eu não sei muito bem da história dele, né? Quando ele veio se tornar. Quando eu conheci ele, já tinha um instituto, tinha uma fazenda no litoral, no sul, litoral sul de São Paulo. Uma fazenda muito, muito bonita. Eu fiz um retiro lá de 9 dias, faz muito tempo já. Né? E lá eles produzem ayahuasca, eles têm as plantações, né, do jagube, da chacrona, né, e até que também eles forneciam ayahuasca para os grupos xamânicos da região aqui que eu moro, né, algumas cidades. E ele que servia, inclusive do grupo que eu participei aqui na cidade, também inicialmente pegava a ayahuasca deles. Uma ayahuasca muito boa, né? Assim, às vezes tinha que reduzir um pouco a quantidade, porque às vezes ela um grau não era tão forte inicialmente, mas quando reduzia ela ficava muito boa. Tinha, mas o sabor dela era difícil. Acho que a ayahuasca mais difícil de se beber que eu já bebi na minha vida foi a desse pessoal aqui. Mas era boa. Meu Deus do céu. Então, foi quando logo que eu comecei a beber ayahuasca, era a ayahuasca desse grupo aqui do Gideão dos Lacotas eu, né, que eram filiados, aí ele pegava e a gente participava. Os trabalhos super baratinhos, na época que eu comecei a beber ayahuasca, era R$ 10 de contribuição, R$ 10, né? Foi em 2012, 2011, 2012. É um valor, assim, bem dizer, irrisório aí para uns trabalhos com ayahuasca, mesmo naquela época, né? E então, qualquer pessoa que quisesse participar, né, só ir, não era por causa de valor. Hoje tem uns preços mais aí. Hoje que um trabalho xamânico, né, pelo menos na região que eu estou, custa aí em torno de R$ 70, R$ 80, 85, R$ 100, R$ 50, tá? Depende do lugar. Mas hoje eu não sei. Deve ter alguns grupos que pegam ayahuasca, acho que eles fornecem a ayahuasca até hoje. Faz muito tempo que eu não sei mais como é que estão lá, estão funcionando. Mas então foi deles que, né, do Mestre Irineu, aí veio tiveram outros grupos que se formaram, mas o grupo que eu conheci aqui foi através dele. Eles têm esse site deles aqui, explica um pouco da história dele e tal. Tem uns inários, algumas músicas que trazem instruções, algumas músicas eu acho bacana, outras nem tanto. Né? Tem alguns livros, PDF que ele fornece aqui e tal. Tem bastante coisa aqui. Eu concordo com tudo que ele fala? Não, acho que ninguém concorda com tudo que todo mundo fala. Ninguém é dono da verdade, né? Mas é legal. Bastante instruções, bastante coisa boa. Né? Na fazenda que eu fui lá, uma fazenda muito bonita. Teve uma experiência lá, não foi moleza o negócio. Né? Uma experiência diferente. Valeu a pena. Né? Questão de alimentação também, você percebe quanto que a alimentação mexe com a cabeça do ser humano. A gente fica chapado de alimento, açúcar, doces, principalmente. Quando a gente desintoxica, eu fiz uma desintoxicação lá no processo do retiro que eu fiz, eu percebi que, para quem já fez aí processo de alimentação, de desintoxicação alimentar, você sabe que o estado mental é outro. Então eu participei lá e nisso aqui na região, como eu pegava a ayahuasca deles e tal, eu bebi bastante, comunguei bastante ayahuasca, né, desse grupo aqui. Eles tinham umas regras lá tal, né, um pouco mais rígidas do que hoje em dia, ou não. Não permitia, tinha bastante. Na época dele eu não conhecia o rapé, então quando eu fui lá participar do centro, não tinha rapé, acho que eles tinham o cachimbo, o tabaco. Eles utilizavam o tabaco e a ayahuasca. Rapé não, rapé eu conheci depois com outras pessoas, né, dentro do trabalho xamânico. Então algumas coisas se o instituto que ele fornecia ayahuasca não seguisse as regras, não
e seria cancelado, tá? Algumas crenças. Por exemplo, alguns grupos utilizam a maconha, né? Acho que, se não me engano, é o Ceflures. E ele até promovia passeatas e tal, né? Contra o utilizo a maconha. Na época também queriam liberar a maconha e tal. Hoje estão querendo quase liberado já, bem dizer, né? Então ele era contra, bastante contra a liberação dessas. E o uso dela também em rituais que alguns grupos estavam fazendo, né? Que ele era bem firme, né, contra isto. Então essa aqui é mais uma linhagem, né? Da, alguns, acho que muitos grupos ainda têm conexão com eles lá. Acho que eles fornecem ayahuasca até hoje para muitos grupos, né, do xamanismo. Depois aqui, Santo Daime. O Santo Daime é dos mestres Irineu, né? O Irineu é que, né, fala que surgiu lá no Acre, no início do século XX e tal, né? Eu acho que é o mestre Irineu. Ok, o mestre Santo Daime é uma doutrina espiritualista que tem uso sacramental da bebida enteógena ayahuasca. Se eu não me engano, é o Santo Daime, né? Do mestre Irineu. Tá? Eu não sei se eu estiver enganado aí, tá? Mas só para ter uma ideia de algumas linhagens que tem, linhas, né, da ayahuasca. Então, Santo Daime, né, o pessoal tudo fardado aqui, né? Acredito que deve ser do mestre Irineu. E depois tem aqui União do Vegetal. União do Vegetal, eu já não sei se eu, não é que eu será que eu participei? União do Vegetal, eles têm usinários também. Ele já é mais ligado à parte de espírito do centro tipo Allan Kardec, eles têm umas crenças assim, em reencarnação e tal, né? Então, assim, ó, ele fala que centro espírita, né, tem a ver com o espiritismo, né? Mas só que junto com a ayahuasca, União do Vegetal. Essa aqui ela foi fundada pelo mestre Gabriel, né, em 1961. Essa aqui eu acho que eu já participei de uns trabalhos deste, porque o dirigente de onde eu participava, ele também ele veio dessa União do Vegetal e às vezes ele promovia um trabalho no estilo União do Vegetal, que tem os inários, as chamadas. Eu acho, nossa, muito interessante. Ele fala a chamada, né? Então chama os elementos, os médicos da ayahuasca na parte espiritual. Muito bonito o trabalho. Eu gostava quando ele realizava os trabalhos assim. Então eu participei, eu acho que com 2 dirigentes, né? Dentro do xamanismo, só que às vezes eles promoviam um trabalho à parte, diferente para quem quisesse participar, mas esse aqui era um trabalho recomendado para pessoas que tinham um pouco mais de vivência, pelo menos umas 3 vivências no xamanismo, porque não, depende do dirigente, né? Tinha um dirigente, porque o trabalho que ele realizava era sentado, não podia se deitar, né? Então tinha um pouco mais de disciplina. Mas o dirigente que eu conheci que fazia uns trabalhos assim já permitia deitar e tal, né? Não tinha tanta. Não exigia que a pessoa ficasse sentada. Mas depende do lugar, pode exigir. Então não sei ao certo as regras, né? Da união do vegetal. Não sei se precisa usar farda e tal, que tem uma farda também, né? Tem um negócio de estrelas, né? Que você vai galgando graus lá, né? Quando você aumenta seu grau, o próprio astral, a espiritualidade traz para você uma estrela. Quando vem uma estrela que você subiu de grau, você já pode, por exemplo, ser um dirigente, um padrinho e tal. Mas quem dá essa patente, por assim dizer, era a própria espiritualidade, através. Então eles têm pode ver que tem algumas estrelas aqui, na farda deles tem uma estrela, não sei como que os dirigentes, né, funcionam certinho aqui. Vendo aqui um trabalho deles, parece que eles ficam sentados, tem música ao vivo, tem os inários e as chamadas. Eu acho muito bonito o trabalho, eu gostava bastante, né, do trabalho nesse estilo. E depois, então, da União, mas aqui já não conheço muito, participei de alguns assim, mas bem poucos. Então aqui, pelo que eu sei, é somente do uso da ayahuasca. Eu não sei se eles fazem uso de tabaco e tal. Nunca participei de um trabalho propriamente dito a união do vegetal. Mas pelo que eu entendi, é somente a ayahuasca, tá? Mas posso estar enganado, nunca participei. E aí depois tem aqui o Padrinho Sebastião, que é do Ceflures. Nesse aqui, a história eu vi um documentário há pouco tempo, né, sobre eles, que acontece. Ele também acredito que veio lá né, bifurcou aí do mestre Irineu. E ele começou, o nascimento dele em 1920 e faleceu, desencarnou, né, em 1990, no Rio de Janeiro. Aí ele nasceu no Amazonas
desencarnou no Rio de Janeiro. E aí, eles, né, começaram com a ayahuasca, e no trabalho dele, ele falou que veio uma mulher, apareceu para ele, assim como apareceu para o mestre Irineu, só que ela falou que poderiam usar a cannabis, que é a maconha, e queriam, e que aí depois, e como veio essa informação, para eles utilizarem ela durante os trabalhos com a ayahuasca. E aí nisso começaram a chamar a maconha de Santa Maria, certo? Então, aí começaram a juntar a ayahuasca com a cannabis nos trabalhos. E aí eu sei que deve ter alguns centros aí, não sei se somente o Ceflures faz isso, se outras linhas também participam disso. Eu sei que no xamanismo não é permitido. Embora hoje esteja mudando muita coisa, eu já vi algumas pessoas que, né, querem, adicionam isso. Não propriamente dentro do trabalho, mas depois do trabalho, vai lá e fuma. Eu não fumo, não sou a favor, eu já fumo, já experimentei, não em trabalho xamânico. Antes de conhecer a ayahuasca, eu experimentei, né, na minha adolescência, meus 17 anos. Aí depois, algumas vezes por prática, eu fumei, mas pra mim não deu certo, pra mim não foi bom. Até porque eu não usei com o intuito espiritual religioso, eu usei pra curtição, queria ficar lá, pegar uma brisa, né, mas só me lasquei. Mas levei não ficava bem, ficava atormentado. Apesar que eu acho que a primeira vez que eu fumei eu dava risada que não. Nossa, não conseguia nem parar de dar risada, tanta risada que eu dava. Isso aí depende de muito do seu estado mental, como é que você tá, o que tá acontecendo na sua vida. Porque o efeito da maconha pode ser que com, sim, num sentido religioso, com intenção espiritual, venha trazer alguma coisa, traga bons resultados. Não vou saber dizer, tá? Eu vi que tem muita gente, às vezes eu pesquiso algo sobre a maconha, né? Eu vejo que muita gente quer parar e não consegue. Algumas pessoas fumam, ou fumam uma vez por mês. Então, eu só sei que dizem que a maconha deixa a gente lesado, né? Mata nossos neurônios. Mas tem outras coisas também que matam nossos neurônios, não é só maconha, não. Tem coisas que matam muito mais. Né? Por exemplo, a pornografia, ela diz que ela acaba com o cérebro, detona o cérebro da pessoa. Né? Entre outras coisas, alimentação, açúcar, mas então, a questão é que dentro dos trabalhos da ayahuasca é pra gente se libertar, né? Se afastar de algumas coisas que fazem mal pra gente. Tanto que a ayahuasca é meio polêmica, esse assunto é polêmico, hein, cara. Bom, então, eu sei que a ayahuasca, que ela ajuda seus neurônios a se reconectarem, né? Liberando endorfinas no seu corpo, que a ayahuasca ela traz essas endorfinas que ajudam os seus neurônios a se reconectarem, se refazerem, se restaurar. Né? Então vai melhorar a sua cognição, as suas lembranças. Né? Tanto que com a ayahuasca ela expande a consciência e ajuda você a lembrar de um monte de coisa. Apesar que não sei se maconha vai fazer isso. Mas a questão é que a maconha, ela começa a destruir os neurônios. Aí que tá. É o inverso da ayahuasca. A ayahuasca ajuda a reconstruir, a se restaurar seus neurônios, enquanto a maconha, não sei a que período, né? Que tempo demora, se é a curto ou longo, médio ou longo prazo, que a maconha, ela vai destruindo seus neurônios, vai deixando a pessoa meio lerda, lesada e tal. Né? Então, seria um antagonismo, né, entre a ayahuasca e o maconha. Bom, pois bem, então ele recebeu essa instrução, né, dessa mulher que apareceu para ele numa visão que ele teve no trabalho da ayahuasca, e passaram a utilizar maconha. Não sei se utilizam até hoje. Eu ouvi dizer que eles pararam de utilizar. Não sei se é verdade. Aí depois disse que desfizeram, disse que apareceu novamente para ele lá, que não era para usar nada disso, não. Agora eu não sei, né? Deixa eu pegar essa foto aqui. Olha, aqui na foto. Você vê aqui bem no meio da barba do homem. O que é isso aqui? Né? Então, sei lá, né? Eu nunca, nos trabalhos que eu comecei, que eu participo até hoje, não é permitido. Eu não sou a favor, mas se a pessoa está usando, está fazendo bem para a vida dela está bem, está em paz, está conectando, está ficando saudável. Então, tem que ver os resultados no dia a dia da gente, né? Isso que é. A ayahuasca eu vejo bons resultados, né? Não virei santo, não tô longíssimo disso, né? Meu Deus, tá trampo pra caramba. Mesmo com a ayahuasca. Imagina sem. Eu acho que se eu não tivesse conhecido a ayahuasca,
essa é outra história. A minha vida seria um pouco diferente, eu acho. Bom, então sei que a ayahuasca ajudou a melhorar bastante pontos na minha vida. A maconha, se eu, não sei, porque eu parei de fumar, né? Eu fumei algumas vezes esporadicamente, então não vou dizer. Agora, a vida das outras pessoas que eu conheço muita gente que fuma, olha, que fuma todo dia, mas não sei, viu? Não sei, não conheço gente que fuma todo dia. Eu conheço uma outra pessoa que fuma, sei que fuma de vez em quando, mas não sei com que frequência. Tem gente que eu conheço, gente que usa como uma maneira espiritual, que fala que conecta e fica bem. Sei lá, eu não fumo. Até pouco tempo me ofereceram a flor da maconha. Né? A flor diz que ela não mata, é outra pegada, não mata os neurônios e tal, que deixa a pessoa conectada. Não sei dizer, tá? Então, pra mim já tá bom a ayahuasca e rapé, já tá de bom tamanho, já não tô dando, já é difícil dar conta, já é um trabalhão, né, com essas medicinas. Então, mas na minha opinião pessoal, eu acho antagônico, eu acho que é o contrário do que seria. Mas, né, a cannabis, eu já vi algumas pessoas que usam pra dor, tem pessoas que têm umas dores muito fortes no corpo, né, conheci uma pessoa que ela fumava pra isso. E ela fumava e a dor acalmava. Era uma dor muito forte que ela estava sentindo no processo aí de saúde que ela estava tendo. E eu conheço gente também que tem o canabidiol, que é aquele óleo extraído da maconha que a pessoa... Mas é muito caro aquilo lá, muito caro, um absurdo de caro. E a pessoa toma, acho que é uma gotinha, sei lá, algumas gotinhas, e ajuda a pessoa a acalmar a dor também. E eu vi que algumas pessoas que sofrem algum tipo de demência também, que ficam muito nervosas, muito bravas, e a canabidiol ajuda, né, o óleo, a essência da maconha, da cannabis, né, ajuda a pessoa a se acalmar e assim a família poder controlar, ficar perto, né, ter uma convivência melhor. Né, pessoas que têm AVC e tal, tem algumas mexem, né, Alzheimer também dizem que é bom, canabidiol, né, então cada coisa, né? Tem que ver o contexto, para que é, como que se é fumado, se é óleo, se é extraído, né? Como é que está sendo utilizado. No caso da ayahuasca, eu acho antagônico, né? Eu acho contrário à proposta da ayahuasca, a maconha fumada, certo? Mas cada um a sua opinião, eu não sei de tudo, não pesquisei a fundo maconha, não pesquisei a fundo vivendo, fumando e então posso dizer, pode ser que eu esteja enganado, mas até então é assim que eu penso né, então não posso falar, pra ficar silêncio aí, né? Mas então essa linha é isso aqui, ó, os ceflures, né, eles não sei se ainda utilizam a cannabis aí dentro dos trabalhos. Pelo que eu sei, eles bebiam ayahuasca, aí depois de um tempo, né, aí iam lá e fumava a cannabis junto com a ayahuasca. Sei lá. Eu não vejo necessidade nenhuma, mas é isso que aconteceu aí. Tá? Mas então, dizem que foi desfeito isso, que apareceu novamente lá, a visão, e diz que não era para fazer isso nada, né? Santa Maria. E também, olha, só pegando o gancho aqui, tem alguns lugares, não sei se é verdade, mas quem falava isso era esse aqui, o Padrinho Gideon. Ele falava que alguns institutos chamavam, né, a maconha de Santa Maria e tem alguns institutos que usavam cocaína junto também no trabalho. Nossa, a ayahuasca é para libertar as pessoas de cocaína, de crack, de bebida alcoólica, de vícios, essas coisas que destroem a vida das pessoas. E né, não é só drogas não, né? Mentalidades destrutivas, né? Fofoca, falar mal dos outros, pensar mal, julgar. Ixi, você vai longe, o negócio é muito mais extenso, né? Então por isso que o trabalho é bem finito aqui. Mas então, aí que é? A gente que usava cocaína nos trabalhos com ayahuasca, nada a ver, nada a ver. A ayahuasca é coisa das trevas da brava mesmo. A cocaína é coisa das trevas, tá? Então, começaram a chamar para infiltrar a cocaína dentro dos trabalhos, começaram a chamar de Santa Clara. Porque é clara, né? Santa Clara juntaram o nome de uma santa e com a Clara, né? E aí, caiu bem, né? Para cocaína dentro de um contexto religioso. E para o crack também, começaram a usar crack dentro dos trabalhos com a ayahuasca. E aí, para chamar, adivinha como chamaram o crack? De São Pedro, porque é a pedra, entende? O ser humano é fera, meu. O ser humano é muito. Então, mas eu não sei, eu nunca vi, eu nunca fiquei sabendo de um instituto que faz isso. Mas, segundo aqui o Padrinho de Leão, que já tinha aí a sua experiência, a sua jornada, né? Ele falava isso, né? Porque eu vi ele falando sobre isso aqui, tá? E
Bom, aí depois tem a barquinha. A barquinha é do mestre que vem é o Frei Mestre Daniel, tá? Esse aqui eu também não participei, mas o padrinho que eu comecei a participar, o dirigente, ele também, ele conhecia dessa cultura, dessa linha aqui da barquinha. Fala que a barquinha é um sistema religioso sincrético do Brasil. É composta por centros espíritos que comungam da ayahuasca, fundada por Daniel Pereira de Matos, o Frei Daniel, que também foi companheiro do mestre, ele também veio lá do mestre Irineu. Tá? Esse aqui, pelo que eu entendo, acho que eles são fardados também, pode ver, ó, esses, né, que vem lá do mestre Irineu, eles usam branco ou azul claro, né, cores brancas. E, por fim, o xamanismo, que é onde eu comecei. O xamanismo, o pessoal fala que xamanismo quer dizer universalismo. É a união de todas as raças, crenças, culturas do mundo inteiro, músicas, alimentação. É uma coisa bem vasta no planeta Terra, né? Tem muitas culturas. Então, é a união de todas as culturas, de todos os seres viventes, das plantas, natureza, animais, atmosfera, tudo, tudo. O universalismo é o conjunto de tudo. Então, por isso que quando você vai no trabalho ayahuasca, no xamanismo, você vai encontrar as músicas, né? Que o trabalho são regidos por músicas. Você vai encontrar músicas de todas as culturas, músicas africanas, celta, japonesa, chinesa, brasileira. Tem as brasileiras, tem as músicas espíritas, músicas católicas, evangélicas, músicas, os ícaros das tribos indígenas brasileiras, músicas das tribos indígenas do Peru, toda a América do Sul, dos tribos mexicanas, dos índios norte-americanos, né? Tem o Hopi, entre outras culturas, né? Então, você vai encontrar de todo tipo de música. No xamanismo, às vezes, eles se separam em trabalho com egrégora, às vezes faz um trabalho somente com uma egrégora xamânica, não, indígena. Às vezes só, então você vai tocar música indígena. Tem diversas músicas aí, tem trabalhos no xamanismo também que às vezes vem algum grupo de alguma tribo indígena. Eu já participei de um trabalho com das tribos Runicuim, que eles vieram, né, realizar um trabalho, né, aqui na cidade que eu moro. É um pessoal lá do Acre, né? Uma tribo lá do Acre. E também um lá que é lá do Pernambuco, que é os Funió. Eu participei de trabalhos com esses. Eles cantam as músicas, tá? É um trabalho bem. Achei forte, bem. Né, um trabalho bacana de se fazer com a cultura. E conhecer também as músicas, a cultura, a energia, a força, né, dessas tribos. Mas, então, geralmente são trabalhos realizados com músicas que são tocadas, né? Um dirigente prepara as músicas, ou os dirigentes lá preparam as músicas que serão tocadas, né? E o tema do trabalho já é com base nessas músicas, né? Pode começar com músicas indígenas, terminar com músicas de umbanda, e aí vai. Cada trabalho realiza aí seguindo alguma egrégora de músicas, tá? Tem música clássica, até músicas MPB, músicas, né, que têm letras bonitas, instrutivas, que trazem bom conteúdo. É isso que é interessante, tá? São músicas selecionadas aí para num contexto de conexão espiritual, de aprendizado, de auto-melhora, né? De se melhorar, né? Eu ouvi uma música pra ficar triste, falando que você tá no bar tomando cerveja pra esquecer os problemas. Isso certo? Então, isso é o xamanismo. É a cultura, é a junção de tudo. Por isso que você vai ver vai ser ouvir todos os tipos de músicas. Mas tem muitos grupos, né? Tem que tocam com esse decorrer, com o crescimento do xamanismo surgiram grupos, né, que foram compondo músicas e tal. Tem algumas bem legais, né? Tanto no Brasil como aqui nos países latino-americanos, muitas músicas bonitas, né? Que surgiram graças a esses trabalhos do xamanismo. E por fim, né, aqui o Daiminho, eu vou fazer uma pequena. Esse aqui é um grupo, né, que eu conheci no Facebook, que ele faz crítica ao xamanismo. É o pessoal que bebe ayahuasca, porque tem muitas incoerências nesses grupos, né?
Então, aqui, se você ver, tem o Daiminho, seu amiguinho, aqui ele faz, é um grupo, é meio pesado, tá, o negócio. Aqui ele relata algumas coisas que, eu acho que foi alguma pessoa que participou ou participa do xamanismo, que ele começa a fazer muitas críticas ao pessoal que bebe ayahuasca. Porque tem muitas incoerências. Tem mesmo. Eu já tive muitas, pode ser que eu estou tendo hoje ainda. Então é legal para ajudar a enxergar algumas coisas para a gente melhorar, para nós melhorarmos em nós mesmos. Mas tem algumas coisas que são meio pesadinhas ali, tá? Então eu não recomendo muito não. Mas então, a questão é a seguinte, que é uma pessoa que não conhece e vê um negócio desse, pode achar que eu acho que só tem gente maluca. Não, o que é uma coisa ruim, que as pessoas ficam lá viajando, né? E não é nada disso, não. Os trabalhos são bem sérios. A questão é que onde tem ser humano, tem problema, né? Então tem ser humano, tem um desafio ali que acontecem, as desavenças, o orgulho, vaidade, todas essas coisas erraiadas que tem no ser humano. Então é isso mesmo. Então, cuidado também, né? A gente, porque as críticas são importantes, né? O pessoal usa piada em cima para fazer umas críticas para mostrar as nossas incoerências. É importante. Tem algumas coisas até que dói falar, nossa, eu fiz isso já, né? Então, toma cuidado com a gente mesmo. Então, quando nós vamos em um trabalho assim, né? Não se iludir também, que acha que é tudo mar de rosas, que as pessoas tudo amor, tudo flores e borboletinhas e beija-flor, não é não. Muito cuidado, que trabalho espiritual tem ataques e vem a força contrária também para criar um monte de coisas, confusões e para as pessoas começarem a viajar, entrar em ilusões. Então, esses trabalhos sofrem ataques, tá? Eu falo por experiência própria, que eu já trabalhei como cuidador, além de, né, participar comungando a ayahuasca nos trabalhos, utilizando as medicinas, também fiquei como cuidador. E a gente vê, né, as coisas que vão acontecendo, vem ataques, né, para o grupo se desfazer e acabar tudo, para que não haja, para que as pessoas não recebam mais essa dádiva que é o contato com essa medicina ayahuasca, que é uma dádiva. Nesse mundo que nós estamos, é um, é um bote salva-vidas que é jogado ali e falou assim: toma, agarra aí, vamos resgatar. É um lugar, é um ayahuasca, esses trabalhos com ayahuasca são resgate de situações que podem ser situações vistas como perdidas, e ela pode fazer esse resgate, né? Se chegou a hora da pessoa também, né? Tem um monte de variáveis que podem acontecer, mas é um bote salva-vidas. E o que acontece? Esses trabalhos com a ayahuasca, como expande a consciência, você tem com, condições de perceber que não é só esse corpo físico, tem outras coisas, né? Tem o lado espiritual, tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Então nós acabamos, não é só a história de Bíblia, né? Porque às vezes até como você lendo ali nos livros, relatos, né? Enquanto você não vê, não sente, você acha que, será que é verdade, será que não é? Então você pode até alegar uma certa ignorância, ou que não sabe se é verdade ou não. Mas a partir do momento que você trabalha com essas medicinas, não tem mais como alegar isso. Bom, não vou dizer assim, no primeiro trabalho, no segundo trabalho, mas no decorrer do desenvolvimento, vai participando, as experiências que você vai tendo, você vê que não é. Tem espiritualidade que é da luz, da paz, do amor, né, da alegria, da cura, da misericórdia, mas também tem um lado negativo que vem para que isso tudo não continue, que desfaça. E aí por isso, né, que tem lugares aí que começam a colocar drogas, né, como a cocaína, chamando de Santa Clara. Não vou dizer da maconha, porque é muito, não tem estudo, mas a cocaína não tem como falar que algo benéfico nela. É trevas pura. Então, o que acontece? Então, nos trabalhos desses, começa a infiltrar. Assim como tem infiltração na Igreja Católica, tem padres bons, tem padres corruptos, até, né, dizem aí, né, até no Vaticano, lá tem umas coisas meio, né? E assim como tem pastores que fazem trabalhos realmente voltados ao espiritual, para o benefício das pessoas, tem os pastores que visam dinheiro,
né? Convencendo, ameaçando, deixando a pessoa de um jeito para ela dar o dinheiro, né? Já tem gente que dá tudo, não tem nada e ainda dá o pouco que tem, né? O tamanho é a lábia do danado, né? Então tem centros de Umbanda que também são sérios, tem centros de Umbanda que não, né? Que incorpora lá o Exu, fala que é Exu, mas não é. Tá? Tem o Preto Velho, fala que o Preto Velho não é. E tem lugares que é sério, você incorpora lá e é o Exu, é o guardião, é o espírito mesmo, né? Trabalhando pro bem. Então, todos os lugares têm infiltração, tem o lado oposto, né? Eu acho que é importante a gente ver as incoerências da gente e trabalhar isso e tomar cuidado com isso. Então, daí que é importante é o grupo que você está participando, que grupo que você participa, tá, né? Onde você vai participar. Tem que ver, né, a seriedade, porque não é brincadeira, não é brincadeira, não é brincadeira, não é curtição. Eu já nunca fui em rave, né? Mas eu vi, né, nas épocas que umas épocas atrás aí conversava com bastante gente no meio do xamanismo. Eu via muitas histórias e entre elas eu vi que o pessoal levava ayahuasca em rave. E não sei, eu nunca fui em rave, né? Pelo que eu entendi de rave, é um lugar onde as pessoas vão para beber. Tem umas músicas, psycho, é umas meio pesadinhas as músicas, tá? Eu já ouvi, tem uma época que eu ouvi algumas músicas, eu acho pesadinha, pesada. A, a, esse tipo de música. E o pessoal, então, o que, que o pessoal vai fazer nesse lugar? É bebida alcoólica. Quase fui numa rave uma vez. Quase fui. Aí, então, é bebida alcoólica, drogas. E aí, só que junto disso tem gente que leva ayahuasca pra beber. Agora, se a pessoa tá na rave, bebe ayahuasca, no meio de um monte de gente bebendo, usando outras drogas, vamos supor que a pessoa só vai lá e bebe a ayahuasca dela no meio da rave. E um monte de gente usando outras drogas pesadas ali. Não que a ayahuasca não é droga, é uma medicina, mas remédio pode usar, você pode usar, não sei, nunca usei ayahuasca em rave, não posso dizer nada. Sempre usei no contexto religioso, espiritual de curas. Então, mas você imagina, tem gente que leva ayahuasca pro meio disso daí, toma rapé no meio disso, eu vou postar um vídeo sobre rapé, não que eu seja, mas olha, eu tenho umas coisas que eu acho muito louco. E tem gente que toma rapé no meio de rave também. Tem gente que toma rapé, eu ouvi falar que uma pessoa toma rapé no meio de churrasco. Meu, o rapé que usa, só adiantando uma parte aqui, o rapé que utiliza em trabalhos no xamanismo, os índios, são rapés indígenas. É rapés de cura, rapé que limpa a pessoa, que dá conexão espiritual. Não é esse rapé de latinha que vende em tabacarias, que o pessoal cheira o rapé. Não. O rapé é o rapé indígena, que é feito de tabaco e cascas de árvore. Ele é soprado na narina da pessoa. E aí é um processo bem forte. Bom, então. E aí eu ouço falar, nunca vi, né? Eu nunca vi. Como é que as pessoas utilizam o rapé, toma uma cerveja geladinha, come uma carne, depois toma um rapé. Meu, mas não tem noção o que é rapé. Não tem noção o que é rapé. Ah, cara, é loucura, é uma loucura louca, é uma loucura louca, né? Redundante, é que é uma loucura louca. E é isso, aí você decide, mas muito cuidado, tá? Que onde tem bastante lugar, muitos lugares legais, bacana, cada um com sua linha, promovendo trabalhos de cura, traz bastante ensinamento, os trabalhos bonitos. Né, todos os trabalhos que eu participei até hoje, todos foram bons, todos, não teve um trabalho ruim de ayahuasca, não teve um. Se eu tiver, não tô lembrando então, tá? Porque muitos trabalhos eu participei. Então, todos visavam a cura. Em todos os institutos que eu participei, todos os trabalhos de cura, com a intenção espiritual. Nesses lugares tem gente santa, não, imagina, todo mundo no trampo, ali no trabalho, né? Tanto os dirigentes, quanto os cuidadores, quanto as pessoas que estão participando, todos ali aprendendo, se desenvolvendo, mas também algumas vezes deixando suas falhas pegarem e acontecerem algumas confusões, algumas tretas da braba, né, entendeu? Ataque, meu, ataque. Além das nossas falhas, entre as nossas falhas, acaba aparecendo em algum ponto ou outro, né, infelizmente, e acaba atrapalhando algumas coisas nos trabalhos aí. Uma coisa pauleira. Né? Isso aí, centro espírita, na igreja, não sai uma
né? Para quem participou de alguma coisa espiritual, igreja e tal, não saem não tem umas coisas, umas intrigas, umas brigas e tal, um que não bate com o outro e tal. Xamanismo não é diferente, não. Mesma coisa. Não é tudo paz, amor, borboletinha, beija-florzinha e tal. Então é isso. Né? Tem essas. O que eu conheço, no que eu me lembro no momento, são essas linhas, né? E aí a pessoa decide aonde que vai, né? Sentir aí no coração, medita, pesquisa bem, se você conhece alguém que já participa, pede informações. No meu caso, quando eu fui a primeira vez, né, eu fui num lugar que é xamânico. Então, foi tranquilo. Eu teve uma boa vivência. Foi uma vivência tranquila e desde então aí eu continuei. Então, para mim foi tudo bem. Eu nem pedi, eu não, só que no meu caso, na época, não tinha tanta informação. Foi em 2011, 2012, então não tinha muito conhecimento. Não tinha tanto espalhado tanto. Hoje espalhou bastante o xamanismo, né, entre as cidades. Tinha poucos institutos. Então, quando eu fui lá, eu não tinha nem muito para onde pedir informação, porque é pouca gente. É um lugar, assim, bem restrito. Né? E para mim, então, eu peguei algumas informações, eu vi que era sério, um pessoal bacana. Né? Depois eu fui lá presencialmente, senti que era um lugar seguro, né? Que tinham cuidado com as pessoas ali. Né? No decorrer do trabalho eu percebi isso, então eu senti confiança e por isso eu decidi continuar. Né? E aí fui conhecendo outros institutos no decorrer do tempo. Então, comigo foi assim, eu não tinha tantas informações. Mas hoje tem muito mais informações de institutos, de cidades. Você encontra, acho que não sei, página no Instagram, Facebook, encontra. O pessoal posta fotos, quando vai ter o trabalho, os horários. Tem os contatos para você entrar, né, com os dirigentes, madrinha, padrinho, chama madrinha, padrinho, né, os dirigentes ou dirigente. Pessoa que coordena e que é responsável pelos trabalhos realizados. Ok, então esse aqui é uma dica aí que eu deixo sobre aonde ir, qual algumas linhas, como que elas funcionam, né? Mas aí, em cada lugar, né, embora o xamanismo aí seja uma coisa universalista que acaba englobando várias coisas, né? Não, mas tem as suas regras, então é importante saber como ir, o que tem que fazer antes de ir no trabalho e tal. Tem todas essas instruções aí para antes o horário, o que pode fazer, o que não pode, se pode, que hora começa, que hora que termina e depois que começou não pode sair antes, só depois, tá? Tem todas umas regras aí são importantes de estar ciente do que vai acontecer lá dentro. Depois que beber ayahuasca não pode sair, tá? Não pode, só depois que acabar. Olha, eu acredito que é isso, né? Resumindo, eu já falei bastante, né? Aí no próximo eu abordar outra coisa que acho que eu vou falar sobre a minha primeira vez que eu fui, né, no xamanismo. Acho que é isso, né? Dá um assunto. Não foi nada de assim, nossa, mas foi só para compartilhar um pouco aqui. Beleza? Então vou encerrando o vídeo por aqui. Até a próxima. Fica na paz. Tchau, tchau.